A sala estava quase vazia. Final de tarde, luz baixa entrando pelas janelas e o cheiro de café requentado pairando no ar. Era uma daquelas sextas em que todo mundo só queria ir embora, menos ele. Sentado na última fileira da sala, ele fingia revisar uma apostila qualquer, mas o foco real estava ali na frente. A professora Letícia, a mais desejada da faculdade. Todo cara sabia. Aqueles olhos puxados, o jeito que ela mexia nos cabelos enquanto explicava alguma coisa, e aquele corpo, curvas que não pareciam caber naquele blazer justo. A mulher era um evento. Todo mundo olhava para ela com aquele olhar de nunca vou chegar perto. Mas ele não. Ele enxergava diferente. Não era arrogância, era postura. Porque no fundo, ele sabia que toda mulher segura esconde uma parte que só aparece para quem sabe provocar. Ela dava aula de psicologia e, ironicamente, parecia dominar a mente dos alunos como ninguém. Mas naquela tarde, cansada, ela tirou os óculos, jogou os papéis sobre a mesa e, pela primeira vez, olhou direto para ele. Olhar firme, sobrancelha arqueada, como quem quer saber: o que você ainda está fazendo aqui? Ele só levantou um canto da boca, num meio sorriso. Aquele sorriso de quem não tem pressa. E aí foi que tudo começou a mudar. Ela saiu da mesa, passou perto dele como quem ia embora, mas parou na porta e falou com a voz mais suave e perigosa do mundo. Você não tem mais nada para fazer hoje? Ele não respondeu. Só olhou nos olhos dela, bem devagar. Tensão, silêncio. Aquela tensão que arrepia a espinha sem ninguém tocar em ninguém. A mulher mais intocável da faculdade estava ali, parada, esperando uma reação. E aí, meu irmão, o jogo começou. E você não vai acreditar no que vai acontecer depois. Ele levantou da cadeira como quem não tinha nada demais em mente, mas por dentro, a adrenalina já estava no talo. A mulher tinha feito um convite sutil, mas cheio de veneno. E ele, que se achava preparado, não fazia ideia do jogo psicológico que vinha pela frente. Eu só fiquei porque achei que a gente podia conversar, ele disse, tentando parecer confiante, mas a voz entregou um leve tremor. Ela sorriu. Um sorriso curto, quase debochado. Cruzou os braços e encostou na lousa. Conversar? Achei que já tinha aprendido tudo por hoje. Ele riu. Forçado. Primeiro erro. Tentou disfarçar a tensão com humor, mas ela percebeu. E como percebeu? Não sei. Achei que você parecia meio cansada. Achei que podia te distrair um pouco. Ele continuou, agora tentando soar sedutor, mas a ansiedade vazava pelos olhos. Ela se aproximou com passos lentos, olhar fixo nos dele. Parou a poucos centímetros. Você acha que sabe me distrair, é isso? A voz dela tinha um tom que misturava provocação com desafio. Mas não era sedução ainda. Era teste. Ela queria ver até onde ele ia e quão rápido ele quebraria. Ele tentou segurar o olhar, mas desviou. Segundo erro. E ela percebeu de novo. Você olha muito e diz pouco, ela disse, voltando a se afastar. E aquele afastamento doeu mais que um fora direto. O clima esfriou. Ele tentou puxar assunto de novo, agora falando da aula, tentando mostrar interesse intelectual. Terceiro erro. Ela não queria papo de aluno. Ela queria ver atitude. E ali ele estava só se justificando, pedindo atenção sem perceber. Você sempre tenta impressionar falando do que aprendeu? Ela soltou, já de costas para ele. Rejeição sutil. Indiferença cortante. A cabeça dele começou a girar. Será que tô exagerando? Será que ela só quis ser gentil? Será que eu tô forçando? E aí vem aquele velho conhecido dos caras que não entendem o jogo. A dúvida. Ele se encostou na mesa, cruzou os braços, tentando respirar fundo, recuperar o controle, mas tudo nele gritava insegurança. Os olhos buscavam os dela com frequência demais, e isso para uma mulher como Letícia, era como mostrar as cartas na primeira jogada. Ela sentia, ela via, e cada vez que ele se esforçava mais, ela recuava um pouco, como um animal selvagem que testa até onde a presa aguenta. Mas o jogo ainda não tinha acabado. Ele só não sabia que o segredo não era tentar conquistar, era aprender a parar de correr. E é aí que tudo muda. Foi ali, naquela pausa desconfortável depois do último comentário dela, que ele entendeu. Não era o que ele falava, era como ele se colocava. Respirou fundo, parou de tentar preencher o silêncio com palavras, parou de buscar o olhar dela o tempo todo, parou
e apenas ficou ali, em silêncio, de pé, sem se justificar, sem sorrir à toa, só, firme. A postura mudou. O olhar, antes ansioso, agora estava mais calmo, mais lento. Ele parou de tentar provar alguma coisa e começou a sentir o ambiente, a absorver o clima. Letícia, que até então brincava com o poder que tinha sobre ele, sentiu o impacto da mudança. Ela virou o rosto devagar, encarando ele de lado, como quem estranha, mas aprova. A sobrancelha arqueada, os olhos demorando mais no rosto dele do que antes. Era quase imperceptível, mas agora era ela quem o observava. Ele cruzou os braços e soltou um comentário curto, quase casual. "Você gosta de provocar, né?" Ela travou por meio segundo. Aquela frase não vinha de um menino tentando agradar. Era uma leitura, uma provocação discreta, mas firme. Ela sorriu, dessa vez sem sarcasmo. A expressão suavizou. Jogou o cabelo para o lado, movimento automático de quem quer ser notada, e mordeu o canto do lábio, levemente. Ele se aproximou, sem pressa, 2 passos só. Parou na distância exata entre o desrespeito e o domínio. Mas nem sempre quem provoca tá no controle. Ele completou com a voz baixa. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era constrangido, era tenso, cheio de tensão, cheio de vontade reprimida. Ela agora o olhava nos olhos como se estivesse tentando decifrar. E, pela primeira vez, quem se sentia testada era ela. A linguagem corporal dela já não era de quem impõe, era de quem deseja. O corpo levemente inclinado, os ombros relaxados, a respiração mais curta, um olhar que dura mais de 3 segundos e não desvia. E foi aí que ele sorriu, de canto, sem mostrar os dentes. Um sorriso que dizia: "Agora sim, você entendeu quem tá no controle." A temperatura do ambiente mudou. A tensão estava no ar. Dava para sentir nos gestos, no tempo das palavras, no jeito como ela tocava o próprio braço distraidamente. A aula tinha acabado fazia tempo, mas a lição só estava começando. Na saída da faculdade, Letícia caminhava ao lado dele, nada forçado, nada combinado. Era como se o corpo dela tivesse decidido que aquele era o caminho certo. A mulher que antes se sentava no trono da sala de aula, inalcançável, provocadora, dona de si, agora olhava para ele com outra energia. Não era submissão, era desejo, era admiração, era curiosidade, aquela vontade incontrolável de entender um homem que não se deixa dominar. "Você sempre foi assim?" ela perguntou, com um sorriso que misturava charme e rendição. Ele apenas respondeu com um olhar firme, seguido de mais um daqueles sorrisos de canto, sem pressa. Ela riu, nervosa. Acho que eu finalmente encontrei alguém que joga no mesmo nível que eu." Mas o que ela não sabia é que ele não estava mais jogando. Ele já tinha vencido. A moral, meu irmão, a sedução não tá no que você diz, no que você oferece, ou na rapidez com que tenta impressionar. Tá no seu controle emocional, na calma, na sua capacidade de ser interessante sem ser desesperado, de ser presente sem ser invasivo. Mulheres como Letícia estão acostumadas com caras que babam, que correm, que se humilham. Quando aparece um cara que não precisa provar nada, que tá tão confortável com ele mesmo que se torna irresistível, elas sentem e não sabem lidar. Porque esse tipo de homem mexe com o ego e com o desejo. Então comenta aí. Eu jogo no meu tempo. Se você também vai parar de correr atrás e começar a atrair de verdade. E se essa história fez sentido para você, já mete o dedo no like, se inscreve aqui no canal Terno de Ouro e ativa o sininho. Porque nas próximas histórias, eu vou te mostrar exatamente como virar o jogo, em qualquer situação. Tamo junto. Até o próximo vídeo.